Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos conversar sobre contos maravilhosos. A palavra maravilhosos, vocês vão ver que ela adquire aqui uma outra conotação, né? Diferente de ser aí um adjetivo que qualifica um substantivo tal qual vocês estão acostumados a utilizar. A gente vai ver que os contos maravilhosos, eles têm algumas características específicas, como apresentar personagens míticos, né? Lembra muito aí as questões do misticismo, né? Por quê? Porque são personagens irreais, em situações também irreais, que só cabem mesmo na nossa imaginação, porque no dia a dia concreto a gente não consegue ver esses personagens, né? Então a gente vai ter a presença de duendes, né? A presença, por exemplo, do Aladim, a presença de outros elementos, objetos falantes que vão caracterizar esses contos maravilhosos. Parabenizo por estarem aí prestigiando as nossas aulas, né? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com vocês com os saberes referentes à língua portuguesa, literatura, gramática do 7º ano e vamos ver aqui o que nós preparamos, né? Não canso de apreciar o quanto admiro vocês aí por estarem prestigiando as nossas aulas, né? Que são sempre preparadas com muito carinho para vocês. Parabéns, ok? Então vamos lá ver o que preparamos. Os nossos objetivos consistem em fazer a leitura de trechos de um conto maravilhoso, acompanhar o passo a passo para a produção de um conto na plataforma Redação Paraná. Então, olha só, teremos aí também, mais uma vez, a sugestão de vocês elaborarem um conto maravilhoso com essas características, né? E utilizando um ambiente virtual de aprendizagem que é a plataforma Redação Paraná. Então veja, a nossa proposta de produção de texto de vocês a gente vai explicar aí no passo a passo, né? Então para início de conversa você fará o planejamento de um conto, leia no slide a seguir a proposta de produção de texto e coloque a sua criatividade em prática. Siga o passo a passo, né, para produzir o seu texto, certo? Então tem aqui o link de acesso, né, à plataforma Redação Paraná. Então a ideia é que vocês procurem ler atentamente o enunciado da proposta antes de começar a fazer o planejamento do seu texto, né? Então a gente vai ter aí os textos de apoio, né, que vão contribuir para subsidiar as ideias de vocês, para que vocês possam produzir o texto de vocês. O texto é ficcional, né? Então a ficção, vocês sabem, é um termo utilizado para designar uma narrativa imaginária, irreal. Obras ficcionais podem ser parcialmente baseadas em fatos, mas sempre contêm algum conteúdo imaginário. Então, a sugestão é de acessar mesmo a plataforma e clicar na imagem acima, né? Vocês podem clicar no link ali. Na verdade, a imagem acabou vindo para baixo aqui no slide, né? E vocês podem escolher a proposta de atividade escolar gênero textual, conto fantástico e temas Era Uma Vez, né? Então vejam, as características desses contos fantásticos, né, contos maravilhosos, é iniciar com uma situação atemporal, né? Nós não temos ali uma especificidade com relação a quando esses fatos aconteceram, né? Então começa ali semelhante aos contos de fadas, era uma vez, certo dia, em uma tarde chuvosa, mas não temos ali no ano de 1852, dia 2 de maio. Então não existe ali uma especificidade tão minuciosa com relação ao tempo, né? O tempo ele fica meio que por conta do leitor imaginar, a gente só sabe que aconteceu algo no passado, né? Então a gente tem essa característica aí desses contos maravilhosos, desses contos fantásticos. Então vejam, temos a presença do narrador, o narrador é o relator dos fatos, ele pode aparecer em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Então vocês têm que escolher o tipo de narrador do conto de vocês, certo? O que é um narrador em primeira pessoa? Ele participa dos acontecimentos, geralmente ele é o narrador protagonista, é o personagem principal, né, do texto narrativo, e os verbos estão na primeira pessoa também, que pode ser ou primeira pessoa do singular, né, que é o eu no caso, lembrando que quando a gente fala em primeira pessoa, terceira pessoa, estamos aí falando dos pronomes pessoais do caso reto, né, que vocês já aprenderam bastante, né? Quais são os pronomes que a gente utiliza ali para fazer a conjugação dos verbos? Então, primeira pessoa do singular, eu, segunda do singular, tu, terceira do singular, ele ou ela. Aí vamos para a primeira pessoa do plural, que é nós. Nós, subentende-se que sou eu e mais alguém
vivenciando uma situação. Então, eu e mais alguém somos nós. Por isso, primeira pessoa do plural. Vós e, na sequência, eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural. Então, quando se diz narrador em primeira pessoa, ele participa dos acontecimentos. Então, vocês vão ver ali, eu estava caminhando quando de repente, né? Ou nós estávamos caminhando quando de repente. Então, o eu e o nós, primeira pessoa, ou do plural, ou do singular, né? E ele estava passeando quando, opa, daí se é ele, temos um narrador em terceira pessoa. Às vezes o narrador, ele é um observador, né? Ele narra os acontecimentos que aconteceu com o outro e ele só observa esses acontecimentos. Então, ele vai contar o que aconteceu com ele, com ela, ou eles ou elas. Pode ser a terceira pessoa do singular, mas também pode ser a terceira pessoa do plural. E aí, esse narrador em terceira pessoa, geralmente ele não participa dos acontecimentos, certo? Então, só para a gente ver aqui um exemplo, observem um narrador em terceira pessoa. Mas eis que alguns anos depois, o mago africano, que sem querer tornar possível a felicidade de Aladim, voltou a pensar nele. Com seus instrumentos mágicos, conseguiu descobrir que, em vez de morto embaixo da terra, o rapaz estava bem vivo, casado com uma princesa, amado e respeitado por todos. Ele havia descoberto o segredo da lâmpada. Furioso, o mago jurou vingar-se. Imediatamente partiu em viagem e logo chegou ao reino da China, onde morava Aladim. Ali informou-se sobre ele e seu palácio, decidido a fazer de tudo para recuperar a lâmpada. Então a gente viu um exemplo de narrador em terceira pessoa, né? Qual que é a ideia também? Precisamos planejar os personagens e algumas de suas características, né? Os personagens são divididos em protagonistas, antagonistas e secundários, né? Então, só para a gente se lembrar, protagonista é o personagem principal, né? O antagonista é aquele personagem que faz de tudo para que as coisas deem errado, para que o personagem principal não atinja os seus objetivos. Então o antagonista geralmente desperta um mal-estar ali do leitor, né, que não gosta, não se simpatiza muito com ele porque ele fica prejudicando, fica atrapalhando, né? E também podemos ter ali os personagens secundários que não estão ali ocupando o papel de protagonista, mas que também contribuem para o entendimento do todo do enredo ali, né, da sucessão de acontecimentos, certo? Também a gente tem um exemplo aqui para vocês verem, olha, veja o exemplo. Num reino da China, vivia um alfaiate muito pobre chamado Mustafa. Seu filho Aladim, um menino teimoso e desobediente, passava o dia todo nas ruas e praças da cidade. Com a morte do pai, Aladim se sentiu livre, não quis aprender uma profissão e assim viveu até os 15 anos. Um dia, Aladim brincava numa praça com outros meninos quando chegou um estrangeiro e começou a observá-lo atentamente. Então, observem aqui que a gente tem essa figura mágica, né, mítica, que é o Aladim. Não é costume nosso ver Aladins aí caminhando pelas ruas da cidade no dia a dia. Então, é um personagem irreal, que ele aguça a nossa imaginação, né, pela capacidade que ele tem de voar em um tapete mágico, de fazer mágicas, né, esfregar uma lâmpada, né, e trazer ali satisfazer desejos das pessoas, enfim. Então é esse personagem mítico que se apresenta em um conto que a gente considera maravilhoso, certo? E observem que as letras que foram grafadas na cor azul, elas nos indicam alguns elementos da narrativa, né? Vamos retomar aqui o slide para ver novamente. Olha aqui, num reino da China, está grafado em azul, né? Está indicando o que para o leitor? O local onde os fatos acontecem, né? O espaço, né? Então a gente tem essa dimensão do espaço, né? Já no início aqui do nosso fragmento. Aí depois, passava o dia todo. Opa, tenho aqui a dimensão temporal, né? Durava lá um dia, né? Fazendo alguma coisa. Então a gente tem a questão do tempo, né? E aí ele viveu assim até os 15 anos. Temos novamente a ideia de tempo, né? Um dia, opa, é uma ideia que não é muito precisa, né? É igual certo dia, era uma vez, então a gente não tem clareza de quando esses fatos ali aconteceram, né? Mas temos a presença ali de uma dimensão temporal. E ele brincava numa praça, novamente temos o espaço, o local onde os fatos estavam acontecendo, certo?
Então vejam, agora que você já planejou os elementos do seu conto, né? Então a gente já ofereceu subsídios para que vocês possam fazer esse planejamento, vamos pensar em como que a gente deve fazer a estruturação desse conto. Então vamos anotar aqui agora o planejamento. Vejam, nós temos o enredo. O que é o enredo? O enredo é o conjunto de fatos que compõem a narrativa. A gente diz que são a sequência de ações, de acontecimentos dentro de uma trama narrativa. Tem que ter, primeiro, para o enredo, a apresentação dos fatos e os personagens, a situação, problema ou o conflito, o que gera os fatos. Tem que ter um clímax, que é o momento de maior tensão da história, e o desfecho, que seria a conclusão, a resolução do conflito, certo? Então eu vou parar um pouquinho nesse slide para vocês anotarem aí com bastante atenção os elementos da narrativa. Se tiverem dúvidas com relação a um ou outro elemento composicional, podem perguntar para os professores de vocês ou podem revisar os slides. Tá? Um tempinho, anotem aí para vocês memorizarem e planejarem melhor como que vai ser a estrutura do conto de vocês.
E aí, galera, deu tempo? Vamos continuar então? Vamos ver aqui quais são as outras características, né? Alguns exemplos. Então, vejam, para a apresentação dos fatos iniciais e dos personagens. Nós temos aqui o exemplo. Num reino da China vivia um alfaiate muito pobre chamado Mustafa. Seu filho, Aladim, um menino teimoso e desobediente, passava o dia todo nas ruas e praças da cidade. Então, onde temos a presença do personagem principal e as suas características psicológicas, né? O Aladim era um menino teimoso e desobediente, foi apresentado já para o leitor, então. Um dia, Aladim brincava numa praça com outros meninos quando um estrangeiro chegou e começou a observá-lo atentamente. Era um mago africano. Então, aqui nós temos o antagonista e as suas características físicas, certo? Então temos aqui um exemplo, né, de como que se dá a apresentação dos fatos iniciais e os personagens. Como que pode ser a situação, problema ou conflito, aquilo que gera os fatos, né? Então olha o nosso exemplo. Por infelicidade, Aladim tinha deixado o palácio para caçar e permaneceria vários dias longe de casa. Está na hora de agir, disse o mago ao saber da ausência de Aladim. O clímax, que é o momento de maior tensão, né? Vejamos aqui o exemplo. A princesa, que não sabia dos poderes da lâmpada, mandou chamar o mago e propor a troca, que foi aceita imediatamente. Pegou a lâmpada e esfregou-a. O gênio apareceu e o mago lhe ordenou: leve o palácio que você construiu com todas as pessoas que estão dentro dele para a África, num lugar que eu lhe indicarei. E o desfecho, pessoal, olha o nosso exemplo. Por fim, seus olhos reviraram e ele, pálido, caiu para trás, sem sentidos. Quase no mesmo instante, Aladim entrou no quarto, aproximou-se do mago e lhe tirou a lâmpada que trazia ao pescoço. Esfregou-a, então, e pediu que o gênio transportasse o palácio e tudo o que nele havia para o mesmo lugar da China, onde fora construído. Em pouco tempo, seu desejo foi satisfeito. Então, conclusão da leitura, o sultão mandou que anunciassem a todo o povo as boas notícias. Depois, proclamou 10 dias de festa para comemorar o retorno de sua filha, a princesa Badr al-Budur, de Aladim e do palácio. Não muitos anos depois, o sultão faleceu. A princesa era sua única herdeira e o poder supremo coube a Aladim. O novo sultão governou seus súditos com sabedoria e bondade. Badr al-Budur e Aladim tiveram filhos que se tornaram ilustres naquele reino. Então a gente tem aqui a indicação, né, para vocês fazerem a leitura na íntegra desse conto. Vocês viram que alguns fragmentos estão entre colchetes e inseridos nos colchetes as reticências. Isso significa que fragmentos do conto não estão aqui nesses slides, foram omitidos. Mas trouxemos aí as referências para vocês terem o prazer de fazer essa leitura na íntegra, certo? Então vamos para a nossa atividade mão na massa. Agora é a vez de vocês. Então, tendo como referência os textos de apoio, né, a ideia é que vocês escrevam um texto ficcional, intertextual. Então vejam, ficção é o termo usado para designar uma narrativa imaginária e real. Obras ficcionais podem ser parcialmente baseadas em fatos, mas sempre contêm algum conteúdo imaginário, certo? Então, a gente propõe aí que vocês cliquem na redação Paraná, né? Escolham a proposta de atividade escolar gênero textual, conto fantástico e temas Era Uma Vez. Um tempinho para vocês fazerem as anotações.
E aí, retornando, pessoal, vamos ver aqui então como que ficou a nossa sugestão, né? Vocês anotaram que a ideia é produzir um conto fantástico no estilo Era Uma Vez, né? Então, a nossa sugestão para essa atividade é a produção de uma narrativa fantástica, em que haja aí a presença de um narrador personagem ou de um observador, né? É uma narrativa breve, os elementos são enredo, personagens, tempo e espaço, e a estrutura tem que ter a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho, como vimos, tá? Também sugerimos que vocês façam uma revisão do texto, verifiquem se os elementos estão ali presentes e se o texto está de acordo com as normas gramaticais, certo? Então, nessa aula nós fizemos a sugestão da elaboração de um conto fantástico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.